Então, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este nosso webinar sobre a recuperação e os mecanismos de financiamento das empresas, em geral e em particular nesta fase de recuperação. Esta sessão é uma parceria entre a AMBS. O meu nome é Susana Ramos, espero que a maior parte de vocês já tenha esse conhecimento, em parceria com os nossos colegas da DFK, na pessoa do Dr. Paulo Farinha, que está aqui connosco e que será também palestrante esta tarde. Como está anunciado, o programa para hoje tem duas partes e dois assuntos essenciais, com o pretexto da alteração que foi introduzida no Código de Insolvência no início deste ano, em janeiro, pela Lei 9 de 2022, decidimos fazer esta sessão para chamar a atenção para os mecanismos de recuperação das empresas. Na altura, estávamos mais a pensar no fim dos apoios estatais e nas dificuldades que poderiam advir do termo desses apoios, que estavam relacionados com a pandemia da Covid-19. A verdade é que agora, com esta, infelizmente, guerra que temos na Europa, se calhar os motivos de preocupação são ainda mais pertinentes e, portanto, fará ainda mais sentido esta conversa que aqui nos propomos ter convosco. Porque há alguns apoios específicos para esta fase das empresas e, por outro lado, porque muito se fala dos apoios e da bazuca que há de vir, achámos que faria todo sentido trazermos também para a conversa os nossos parceiros e amigos do DFK, para que também possam aprofundar algum assunto sobre essa parte da recuperação das empresas, que é talvez o que mais interessa, na verdade, a quem está a administrar neste momento as empresas. Por causa da limitação do tempo, vocês sabem que a sessão terá uma duração estimada de 2 horas, é uma exposição necessariamente breve, embora o breve vindo de um advogado é sempre um conceito também algo relativo, mas enfim, tentaremos limitar-nos ao tempo que nos está adstrito, sem grande preocupação de entrar em detalhes nem muito técnicos, nem muito jurídicos, ou na segunda parte não muito económicos também, creio que o doutor também teve a mesma preocupação. No fundo é apenas um aperitivo para uma conversa eventualmente mais longa que depois se possa ter a propósito de alguma questão em concreta que vocês possam ter. Está disponível o chat do próprio webinário. Se quiserem colocar algumas questões no próprio chat ou eventualmente deixar o vosso mail para que depois vos possamos enviar não só as apresentações que aqui serão feitas, mas também as respostas a todas as questões que entretanto lá sejam colocadas e que possa fazer sentido partilhar com todos. No final, tentaremos também ter 10, 15 minutos para alguma questão que vocês, entretanto, queiram colocar, que possa ser respondida no imediato, se assim entenderem. O programa, deixem-me ver se eu consigo passar deste primeiro. Não. Esperem lá. Ok. O programa, portanto, na verdade, são dois. Tem esta primeira parte sobre a recuperação das empresas e depois uma segunda sobre os apoios existentes para esta fase da recuperação e para outros investimentos que vocês queiram fazer. E entrando nesta primeira parte da recuperação, temos naturalmente, até por estarem a falar com uma advogada, tinha que ter uma lista das leis que são aplicadas. Não é mais do que este elenco das leis, é só para termos uma noção do qual é o enquadramento jurídico destas medidas de que estamos aqui a falar. Temos a Lei 8 de 2018 que aprovou o tal RER, o Regime Extrajudicial de Recuperação das Empresas. Curiosamente, não foi ainda alterado desde 2018, que é uma raridade para estas leis e para a maioria das leis. Depois temos, e esta é a ordem pela qual depois faremos a exposição a seguir, temos este PEV, é um processo extraordinário de viabilização de empresas, já vão na viabilização por falta de outros sinónimos, e foi um processo criado em 2020 com o fim específico de responder às dificuldades que eram causadas pela Covid-19. Devia ter terminado a sua vigência no final do ano passado, mas foi, entretanto, prorrogado até junho de 2023 e, portanto, temos aqui mais um ano e tal
de possibilidade de aplicação desta medida. Depois temos a Lei 16 de 2012, e é sobre essencialmente este PER, que depois faremos também a nossa exposição. Esta Lei de 2012 criou no Código de Insolvência e cavalitou aí este processo especial de revitalização, já foi alterado de forma significativa em 2017 e agora em 2022, em janeiro, voltou a ser alterado, e esse foi, aliás, o pretexto, o pontapé de saída para esta conversa. Finalmente, o plano de insolvência são, na verdade, um conjunto de artigos que fazem parte do Código de Insolvência, portanto, pressupõem o estado de insolvência da empresa, e onde, na verdade, já não se falará tanto em recuperação da empresa, mas mais de salvar o negócio que eventualmente a empresa possa ter, e não propriamente a sociedade comercial como a entendemos. Entrando nos processos propriamente ditos, a primeira distinção que temos de fazer é entre os procedimentos judiciais e os procedimentos não judiciais. Como processo fora dos tribunais e correr fora dos tribunais, temos unicamente o RER, o tal regime que foi criado em 2018 e que veio substituir uma outra coisa que se chamava CIREV, e possivelmente alguns até já terão ouvido falar, que era também um mecanismo de recuperação, mas que corria junto do IAPMEI. Não foi um mecanismo que tivesse uma grande aderência por parte das empresas, por variadíssimas razões, uma delas porque era preciso pagar uma taxa inicial de 500 euros e o IAPMEI tinha que fazer um parecer prévio à admissão do projeto, e muitas vezes os planos não passavam por esse crivo do IAPMEI, e, portanto, muitas das empresas que até tentaram correr esse CIREV acabaram por não passar desta casa de partida. E, portanto, o CIREV nunca, na verdade, funcionou como um verdadeiro mecanismo de recuperação. E era necessário criar este mecanismo, foi um compromisso assumido com a Troika, e era necessário fazê-lo porque há um custo associado à publicidade das dificuldades e à publicidade da insolvência de uma empresa. Por um lado, os fornecedores naturalmente procurarão não fornecer mais para não aumentar o seu risco, e terão a tentação até de antecipar os pagamentos que lhes sejam devidos, receber a conta de pagamento eventualmente, ou até receber aquilo que está para trás antes de fornecerem, o que pode ser naturalmente um constrangimento muito importante à atividade das empresas. Por outro lado, os clientes também naturalmente procurarão alternativas, uma vez que aquela empresa brevemente poderá deixar de fornecer. Os bancos, também naturalmente parceiros das empresas, deixarão de financiar, ou pelo menos terão esse risco adicional em consideração em qualquer apreciação de pedido de crédito que seja feita. Portanto, há custos reputacionais consideráveis associados a uma empresa que se diz publicamente em recuperação, ou mais ainda, naturalmente, numa fase já de insolvência. Depois, há os processos judiciais, daqueles que correm e são apresentados, são iniciados junto do tribunal. Desse lado, temos o tal PER, é um processo em que todos os credores da empresa, grandes e pequenos, são chamados a participar nessas negociações, e não só são chamados, como ficam vinculados ao resultado desse processo. Quer participem, quer não, quer votem favoravelmente ou não, se o plano for aprovado, todos os credores daquela empresa passam a estar abrangidos por aquilo que forem as alterações aprovadas pela maioria. Depois temos o tal PEV, este mecanismo extraordinário que agora surgiu e que, na verdade, acaba por não ser diferente o suficiente do RER ou do PER para ser uma figura autónoma. Acaba por ter alguns pontos de contacto entre os dois mecanismos, mas, na verdade, acaba por não trazer grande novidade e seguramente não responder às necessidades causadas pelas dificuldades da pandemia, e esse era o objetivo. A única grande especialidade, e depois mais adiante falaremos disso, é o facto de a própria Covid-19 ser o fundamento para as dificuldades da empresa. E se for assim, este PEV está disponível para as empresas. Depois, como processo também judicial, há esta possibilidade ainda em extremis, se quisermos, de apresentar um plano de insolvência. Naturalmente, porque é um plano de insolvência, a insolvência já está decretada.
E, portanto, a pedido da própria empresa ou de algum credor, já houve uma sentença que determinou que aquela empresa já está nessa situação de insolvência, embora possa ainda ser recuperada por uma das vias que possa conter este plano de insolvência. A opção por um destes mecanismos, entre o judicial e não judicial, e dentro dos judiciais, por cada uma destas figuras, naturalmente dependerá da situação da própria empresa, daquilo que sejam os objetivos da empresa e também daquilo que for possível com o conjunto de credores que se conhecem, aquilo que seja possível negociar com eles. Entrando diretamente nos mecanismos de recuperação e pela ordem que tínhamos visto, temos então primeiro o tal extrajudicial REB. Uma condição, ou a condição para aceder a este mecanismo é a situação da empresa. A empresa terá que estar numa situação económica difícil ou de insolvência iminente, ou seja, não pode estar já numa situação de insolvência. Ou seja, outra vez, tem ainda que ser capaz de pagar a generalidade das suas obrigações, numa definição muito vaga, muito lata daquilo que é a situação de insolvência da empresa. Depois temos como característica essa natureza voluntária que aí aparece e que tem, na verdade, dois sentidos. Por um lado, é um processo voluntário porque apenas as próprias empresas o podem iniciar, e iniciar por sua vontade, juntamente com um número mínimo de credores, são esses 15% que aí aparecem, mas não podem ser forçadas a isso. Os 15% dos credores não se podem juntar e obrigar a empresa a iniciar o processo. O caráter voluntário tem depois outro significado, que é o facto de este não ser um processo universal. Portanto, a empresa que inicia este processo pode escolher, de entre os seus credores, esse mínimo de 15 que quer que a acompanhem neste processo e apenas esses 15 farão parte destas negociações. Naturalmente, isso tem como contrapartida que todos os credores que não estão incluídos no RER podem tomar as atitudes que entenderem para cobrar as suas dívidas, mas, por outro lado, a empresa também escolhe aqueles credores que acha que a podem ajudar a aprovar o plano. A esta natureza voluntária há, na verdade, duas exceções e meia e um caso especial. As duas exceções são os credores públicos, a autoridade tributária e a segurança social, que necessariamente são chamadas para este processo, quer a empresa queira, quer não queira. Estas entidades vão ser notificadas pela Conservatória do Registro Comercial da existência deste processo e vão ser convidadas a participar nestas negociações. Depois temos uma meia exceção, que são os trabalhadores, porque a lei determina que os trabalhadores têm que ter conhecimento da existência do RER, e refere-se só aos trabalhadores sem distinguir, e o meu entendimento dessa disposição é que apenas os trabalhadores que tenham o seu crédito já reconhecido estão incluídos nesta obrigatoriedade de informação quanto ao RER. Trabalhadores que tenham um acordo de pagamento ou uma sentença que condena a empresa serão trabalhadores para este efeito e terão que ser incluídos também neste processo. Todos os outros, em que os créditos ainda se estejam a discutir ou que ainda trabalhem na empresa, esses ficariam de fora desta obrigatoriedade de conhecimento. Depois, eu referi ainda uma situação especial, e essa situação especial são os aderentes. Embora a empresa possa escolher no início quem são os parceiros para esta negociação, a verdade é que enquanto o processo estiver em curso, outros credores que tenham conhecimento do processo podem aderir também a esta fase das negociações, o que pode gerar situações complicadas por poderem ser um entrave ao curso das negociações, mas é uma opção que a lei prevê e, portanto, que se aplica e que tem que também ser considerada. O processo, sendo extrajudicial, tem como início o depósito na Conservatória do Registro Comercial de um documento, um protocolo de negociações. Esse protocolo de negociações tem alguns elementos essenciais, uns que resultam da lei e outros que a empresa deve ter a preocupação de fazer constar desse protocolo. Desde logo, naturalmente, tem que ser assinado pela própria empresa e pelos credores
que acompanham o requerimento inicial. Portanto, este mínimo de 15% dos credores do passivo da empresa têm que, logo de início, fazer uma declaração conjunta com a empresa, dando conta de que estão disponíveis para as negociações que se vão seguir. Depois, não sendo uma obrigação legal, é uma preocupação que a empresa deve ter, é fazer constar deste protocolo inicial um acordo quanto aos processos judiciais. O RER não dá proteção automática relativamente às ações de cobrança e, portanto, é importante que este protocolo defina o que é que acontece às ações que já estejam em curso daqueles credores que fazem parte do protocolo, ou o compromisso desses credores não avançarem com ações judiciais enquanto este procedimento estiver em curso. Como isso não resulta diretamente e automaticamente da lei, é necessário que fique a constar do protocolo os termos que as partes encontram para estes processos judiciais, enquanto o processo está em curso e depois, se os processos terminam ou se mantêm em vigor, ou qual é a consequência depois do final das negociações. Depois, o protocolo, porque estamos a falar de um acordo de pagamentos, o protocolo tem também que ser acompanhado pelas contas da empresa, pelo menos dos últimos 3 anos. E as contas da empresa são aquilo que conhecem dos balanços, as IEs, os pareceres, eventualmente, do Conselho de Fiscalização, se houver relatórios de gestão, no fundo, aquilo que possa justificar a situação da empresa naquele momento e dar pistas para o futuro da empresa e demonstrar aos credores que realmente a empresa está em condições, ou virá a estar, para fazer os pagamentos que lhe são devidos. Depois, este protocolo, embora seja o primeiro requerimento que dá início ao processo, tem logo que ser acompanhado por uma proposta de pagamento. Essa proposta não tem que ser já a proposta final, até porque se vai iniciar um processo de negociações e, portanto, ao longo dessas negociações haverá com certeza alterações a introduzir nesse primeiro plano, mas tem logo que ser acompanhado de uma primeira estimativa do que é que a empresa se propõe apresentar aos credores, para eles também saberem se sequer vale a pena iniciar ou não este período de negociações. Depois está aí destacado, precisamente porque merece uma atenção especial, esta figura do mediador de recuperação de empresas. Existe uma lista organizada pelo IAPMEI, junto do IAPMEI, aliás, o Dr. Paulo Farinha é um ilustre mediador da recuperação de empresas e, portanto, pode ajudar não só na segunda parte, mas também nesta primeira. Existe essa lista que está disponível para as empresas. O papel deste mediador é, no fundo, de ajudar a preparar o plano que é apresentado aos credores. Naturalmente, todas as empresas têm um contabilista, algumas também têm o advogado, mas o contabilista está lá sempre e, portanto, estará também nas competências dele ajudar a elaborar este plano. A verdade é que isso pode não ser o suficiente, pode não ter a experiência suficiente para isso, ele está habituado a trabalhar e conhece a empresa, mas quando está tudo a correr normalmente, sem grandes desafios, e nesta fase pode ser necessária uma experiência adicional, mesmo que seja de uma pessoa que não conhece tão bem a empresa, mas conhece tudo o resto. E, portanto, a figura deste mediador pode ser a diferença entre ter um plano que é aprovado ou um plano que não passa no crivo dos credores. O papel é, antes de mais, ajudar a criar esse tal plano, pode também auxiliar nas negociações que depois são feitas com os credores, embora aí o papel talvez seja mais diluído, e é importante fazer notar que a intervenção deste mediador não põe em causa a própria gerência da empresa. Não vai substituir a empresa nem as decisões que a empresa tem que tomar, é na verdade mais um consultor, mais uma opinião que deve ser seguida do que propriamente um administrador que se vai substituir às administrações de cada uma das empresas, e esta é também uma diferença significativa em relação aos outros processos de recuperação. Quer recorram ou não a este mediador, a lei exige a apresentação deste diagnóstico económico-financeiro.
E mesmo que não esteja expressamente referido na lei, a verdade é que os credores públicos, pelo menos, exigem este diagnóstico, sob pena de nem sequer considerarem a proposta que é apresentada. E o que é isto? É, na verdade, uma ferramenta informática. É um mecanismo que está disponível no site do IAPMEI também, e que produz um relatório com base nos dados contabilísticos que são introduzidos nesse programa. Os dados naturalmente constam dos documentos contabilísticos da própria empresa e, portanto, o contabilista da empresa, os administradores, possivelmente conseguirão fazer essa introdução dos dados, e depois o que o programa faz é emitir um relatório em que faz alguns comentários ou dá alguns alertas acerca da saúde financeira da empresa. São elementos essenciais também do ponto de vista dos credores, que podem, tal como as empresas requerentes, ter as mesmas dificuldades em analisar a informação que lhe é apresentada, porque também elas têm que estar preparadas para saber ler a informação contabilística e financeira que lhe é enviada. Este relatório acaba por ser um resumo, é quase o resumo Europa-América daquilo que lhes é apresentado, e pode ser um instrumento importante tanto para as empresas como para os credores a quem o plano é apresentado. Este mediador, que é uma opção, não é obrigatória a sua participação, mas a ser pedida, tem um custo para as empresas à partida, a menos que haja um acordo dos credores para fazer o pagamento desse valor, e esse custo situa-se entre os 500 e os 2.000 euros em função do tipo de empresa que estiver em causa. E, portanto, pode ser muito útil, mas a verdade é que também exige este investimento por parte da empresa. Ora, iniciado o processo com o tal depósito na Conservatória do Registro Comercial, o prazo máximo para o curso das negociações é de 3 meses apenas. Nada sendo dito, passado esses 3 meses, o processo automaticamente termina e deixa de poder ser apresentado um plano. Dentro desse prazo, ou idealmente até antes, o mais cedo possível, a empresa referente com os credores pode chegar a um acordo, traduzir isso num novo documento, é um contrato, basicamente, que tem os termos que passam a reger aquela relação, substituindo os contratos que estavam em vigor até aí, e esses termos finais, esse contrato final é depois depositado, aliás, na Conservatória também do Registro Comercial, e o processo termina por essa via, porque se chegou a um acordo. Não havendo um acordo, ou se a requerente começar a ver que ele é praticamente impossível ou que não vai ter tempo de lá chegar, pode sempre desistir, não precisa sequer justificar porque é que o faz, e pode simplesmente comunicar a todos os credores que a partir daquele momento já não têm interesse no processo e, portanto, o processo fica por ali, por essa desistência. A sociedade, tínhamos dito no início, que não pode estar em situação de insolvência quando começa o RER. E, portanto, se ao longo destes 3 meses a administração da empresa concluir que houve uma evolução negativa da situação da empresa e que passa a estar insolvente, deve parar o curso do RER e apresentar-se à insolvência, até porque os administradores da empresa são ou podem ser responsabilizados se o não fizerem. E como o prazo é muito curto entre o estado de insolvência e o requerimento de apresentação, que são apenas 30 dias, se os administradores tiverem essa noção, então o RER fica para segundo plano e devem apresentar-se à insolvência, até porque, como vimos, dentro da própria insolvência há ainda uma possibilidade de recuperação e essas conversas podem ser retomadas nessa fase mais adiante. Também, por outro lado, o fim de um RER não impede que imediatamente a seguir a empresa possa iniciar um outro. E é uma diferença também, por exemplo, relativamente ao PER, não existe aqui no RER um período de nojo entre uma coisa e outra. Pode terminar hoje um RER e imediatamente a seguir, no dia a seguir, iniciar um outro com aqueles ou outros credores e retomar outra vez as conversas para fazer aprovar um acordo final. No início falámos em 15% de mínimo para se iniciar este RER. Esses efeitos fiscais que aí são mencionados só podem ser pedidos se o acordo final for aprovado pelo menos por 30%
do passivo, o que significa que ou no início há 30%, ou em função dos tais aderentes, das adesões que vão sendo possíveis ao longo do processo, afinal chegamos com 30%. Se for esse o caso, e se as operações incluídas no plano exigem o pagamento de imposto de selo ou de IMT, nesse cenário essas operações ficarão isentas do pagamento destes impostos. Independentemente de o plano ser aprovado, aquilo que consta do plano substitui integralmente os acordos que existiam antes, o que significa que, se o RER for aprovado e incumprido, as condições que foram negociadas são aquelas que podem ser executadas nessa altura. Não há um retrocesso à situação que existia antes do RER, aquele contrato passa a ser o que vigora entre as empresas, daí para o futuro, independentemente do RER, do plano de pagamento, ser ou não ser cumprido, o que é também uma diferença relativamente ao PEV e, sobretudo, ao PER. Falando em PEV, temos então muito brevemente esta figura, até pela sua dimensão temporária, também não merecerá muito mais atenção do que 2 ou 3 notas a propósito desse processo. Por um lado, como tínhamos visto no início, a causa para o recurso a este processo é a situação de pandemia da Covid-19. Geralmente não é relevante a causa das dificuldades das empresas, a menos que seja para qualificar a insolvência, por exemplo, mas neste caso a causa é, na verdade, um requisito de acesso a este processo. Naturalmente, quanto mais tempo passar para lá da pandemia, menor relevância ainda terá o processo, porque justificar as dificuldades em 2022 ou 2023 com a Covid-19 será cada vez mais difícil à medida que nos afastamos de março de 2020. Mas essa continua a ser a causa para o acesso a este processo e isso não foi alterado com a sua prorrogação para 2023. Depois, este é um processo judicial e, portanto, sendo um processo judicial, o requerimento é dirigido ao Tribunal e todos os credores estão incluídos neste processo, ao contrário do que acontece com o RER, em que se pode escolher quem é que participa, e, por outro lado, quando o requerimento é apresentado no Tribunal, já tem que estar previamente negociado, e isto é uma semelhança que vai buscar ao RER. E, portanto, aquilo que acontece é uma negociação prévia entre todos os credores, ou pelo menos uma maioria que garanta a aprovação deste plano, e depois dessa negociação estar feita, então é feito um requerimento ao Tribunal para iniciar este processo. Esse requerimento inicial tem como consequência imediata, praticamente, a designação deste administrador judicial provisório. E este administrador, ao contrário do mediador da recuperação, de facto tem como função, se não substituir a administração, pelo menos limitar aquilo que eles podem fazer. E a partir do momento em que há este administrador, as administrações da empresa ficam limitadas nas decisões que podem tomar e não podem tomar decisões que afetem ou o ativo ou o passivo da empresa. E, portanto, deixam de, por exemplo, poder vender património de valor superior a 10 mil euros, deixam de poder comprar ou vender imóveis, por hipótese, ou participações sociais noutras empresas, deixam de ter poder, no fundo, para sozinhos e sem autorização deste administrador poder tomar decisões do dia-a-dia da empresa. Mas o papel do administrador nem sequer é esse o principal. O papel dele é fazer um parecer sobre a proposta que foi apresentada com o requerimento inicial. O requerimento inicial todo ele é apresentado ao juiz, que talvez saiba ainda menos de finanças e economia do que os advogados, e, portanto, não terá as competências necessárias para apreciar o plano e para decidir se ele é credível ou não, ou se ele é viável ou não. E, portanto, este parecer acaba por ser um bocadinho a súmula daquilo que é apresentado para o juiz, de uma maneira mais simples, poder tomar essa decisão com esse parecer de uma pessoa isenta e que tem como única função apreciar a bondade daquele plano e, portanto, o papel dele é sobretudo esse. Este administrador, que é obrigatório,
contrariamente ao mediador, não compete à empresa escolher se existe ou não este administrador provisório, ele vai ser designado pelo despacho do tribunal. Este administrador também será pago, e é pago, mais uma vez, pela empresa, sendo que é o juiz, neste caso, que, quando proferir a sentença, vai também fixar os honorários deste administrador e que podem ir de 300 até 3.000 euros, em função também do papel que ele tiver e se o plano é ou não é aprovado. Isso também é um critério a ter em consideração. Como é um processo judicial, a partir do momento em que há o despacho que designa o administrador provisório, as empresas ficam protegidas contra ações de cobrança que queiram iniciar contra elas. Não podem ser iniciadas novas ações e as ações que estiverem em curso ficam também suspensas a aguardar o curso do processo e, portanto, durante este período, que no caso do PEV é relativamente curto, estamos a falar de cerca de um mês ou um mês e meio, mas durante esse período as empresas ficam protegidas relativamente a essas ações de cobrança. Há uma novidade importante que foi introduzida por este PEV em 2020 e que, entretanto, agora a partir de janeiro, também foi incluído no PEV, que é este regime especial para os financiamentos feitos pelos próprios órgãos sociais da empresa, incluindo os sócios ou os acionistas. Se há financiamentos ao longo da vida normal da empresa por parte dos sócios, esses créditos são considerados como subordinados, o que significa que, em situação de insolvência, são os últimos a receber. Se a empresa não tiver dinheiro para pagar a toda a gente, esses créditos são perdidos, basicamente. Nestas circunstâncias e neste período específico, se houver um financiamento por parte dos sócios ou acionistas, ou dos administradores, ou dos credores, também é extensível a esses credores, se o financiamento for feito neste período específico, de maneira a permitir a sobrevivência da empresa enquanto negocia, esses créditos passam a ter um privilégio creditório imobiliário geral, que é basicamente a possibilidade de receberem preferencialmente a outros credores em situação de insolvência, se ela vier a acontecer. E, portanto, é uma garantia adicional a esse investimento dos sócios das empresas, que pode ser um incentivo a que eles continuem a financiar a empresa com essa expectativa de que, pelo menos, este investimento estará protegido se as coisas não correrem como se espera. Há depois uma pequeníssima vantagem deste PEV relativamente às dívidas à Segurança Social. A Autoridade Tributária e a Segurança Social são os piores credores que é possível ter, não só porque rapidamente vão aos bens das pessoas e só depois é que as pessoas se defenderão, mas também porque é praticamente impossível negociar o que quer que seja com a AT, seja com a Segurança Social. No caso do PEV, há um ligeiríssimo benefício quanto a juros, e apenas quanto a juros, e há um desconto em função do número de prestações que sejam negociadas para o pagamento das dívidas à Segurança Social. Na verdade, não é nada muito significativo, mas é pelo menos um passo na direção certa, e é a primeira vez que isso aparece como sendo uma possibilidade de mexer nos créditos sacrossantos da Segurança Social ou da Autoridade Tributária. O juiz, vendo o parecer do tal administrador provisório e considerando a maioria que necessariamente está junta com o requerimento inicial, a menos que exista alguma formalidade que tenha sido incumprida, fará uma sentença a homologar esse plano de recuperação e, mais uma vez, o que estiver nesse plano é aquilo que passa a vigorar entre as partes. Depois seguimos para o prato forte, se quisermos, que é este PER, o processo especial de revitalização, já anda por aí desde 2012, e que tem como condição de acesso a mesma situação do REB, isto é, a situação económica difícil ou de insolvência iminente. Neste caso em concreto, a própria lei dá uma definição daquilo que se pode considerar como situação económica difícil e que é essa transcrição que aí aparece parcialmente e, portanto, é a situação em que a empresa tenha já sérias dificuldades para cumprir pontualmente as suas obrigações, seja porque não tem ela própria liquidez ou porque já não consegue obter crédito junto de quaisquer parceiros, pode ser a banca ou quaisquer outros. O início deste processo
Ao contrário do RER, que exige 15%, neste caso exige apenas parceiros que representem 10% dos créditos da empresa, pelo menos para iniciar o processo. O processo, enfim, sendo judicial, mais uma vez, é um requerimento que a empresa apresenta junto do tribunal. Mas há dois elementos particularmente importantes nesse requerimento e nos documentos que devem instruir esse requerimento. Por um lado, esse relatório sobre a atividade da empresa e, por outro, a proposta de plano de recuperação. O relatório sobre a atividade da empresa tem pistas, obviamente, fundamentais sobre as razões que levaram às dificuldades da empresa e transformaram a empresa de uma boa empresa a uma empresa em dificuldades. E é relevante também para perceber se as medidas que estão a ser propostas podem ou não ser adequadas às causas que são elencadas nesse relatório. Por outro lado, a proposta do plano de recuperação é aquilo que convence ou não os credores da viabilidade da proposta e se vale ou não a pena votar favoravelmente aquele plano. Nesse plano devem estar, em particular, as medidas que a empresa se propõe implementar para inverter o ciclo. E, portanto, medidas de reorganização interna ou externa, seja a alteração dos mecanismos de produção ou do próprio negócio, eventualmente, medidas que tenham a ver com a reorganização dos recursos humanos, incluindo despedimentos que até há pouco tempo se discutia se estavam ou não incluídos dentro das medidas permitidas no PER, agora isso parece claro que sim, e portanto a própria reorganização dos recursos humanos pode ser uma medida a implementar para inverter essas dificuldades, esse ciclo de dificuldades da empresa. Ou eventualmente até a reorganização externa pela celebração de novas parcerias ou pelo investimento na exportação, enfim, quaisquer medidas que a empresa ache que funcionam para permitir a recuperação da empresa devem estar neste plano, não só porque esse plano depois servirá de novos contratos ou de novos guias para a relação com os credores, mas também, obviamente, porque é fundamental que os credores acreditem naquilo que a empresa está a propor e quanto mais informação tiverem, naturalmente, melhor preparados estarão para fazer essa opção. Precisamente por isso, porque é preciso convencer esses parceiros, esses credores. Este plano tem que ter também as estimativas dos resultados. As medidas que são propostas devem depois ser traduzidas em números e aí, enfim, é preciso de facto haver uma pessoa com competência para fazer esse plano de recuperação. Essas medidas têm que ser traduzidas em resultados. Como é que essa medida vai afetar os custos e os lucros da empresa, quanto é que isso vai libertar, de maneira a permitir que a empresa tenha fluxos financeiros suficientes para pagar não só o seu dia-a-dia, mas também aquilo que está para trás e que é aquilo que leva às dificuldades da empresa. A figura do mediador não está prevista expressamente para este processo, mas na verdade se não está, devia, porque este plano e esta proposta aos credores é ainda mais exigente do que é no caso do RER e, portanto, deveria ter este acompanhamento ou a possibilidade de acompanhamento desta figura. Depois, há uma novidade que resulta desta alteração de janeiro e é essa lista de credores que aí aparece salientada e que tem que ver com a alteração que foi feita à forma como se apresentam os credores. O que até agora acontece, e na verdade ainda vai acontecer durante uns tempos, estas alterações só entram em vigor em abril de 2022, mas o que acontece até agora é que a lista de credores é organizada por ordem alfabética, identificando os credores, obviamente, e qual é o crédito que cada um tem, e depois classificando o crédito como subordinado, garantido ou privilegiado e comum. Os subordinados, falámos há pouco, são basicamente os créditos dos sócios ou dos acionistas. Os créditos garantidos geralmente são associados aos credores bancários, são os créditos que têm uma garantia associada, que pode ser uma hipoteca ou pode ser as garantias pessoais dos administradores e da família, muitas vezes. Depois temos os privilegiados, não só, mas são sobretudo os créditos dos trabalhadores, basicamente. A Segurança Social e as finanças têm créditos privilegiados, mas apenas nos últimos 12 meses
de dívida, e depois os comuns são todos aqueles que não sejam nenhuma das outras categorias. E até agora a diferença que se fazia entre credores era apenas com base nesta classificação. A lei, com a alteração que agora tem, passa a sugerir, e em alguns casos a impor, que a divisão de credores seja feita de outra forma, e passará a ser feita, ou poderá passar a ser feita em alguns casos, por categorias. Estas categorias, na verdade, em alguns planos isso já acontecia, que era a organização dos credores em função de interesses comuns, e portanto já tínhamos e passaremos também a ter, por exemplo, uma categoria de bancos, uma categoria de credores públicos, ou uma categoria de credores que são essenciais ao funcionamento da empresa, e é possível, com esta distribuição das categorias, ou por categorias, dirigir uma proposta específica e diferente a cada uma dessas categorias, sem violar o princípio da igualdade entre os credores. Esta distinção, de alguma forma, já certifica que há uma diferença entre credores que justifica que a cada um deles seja apresentada uma proposta também diferente. Depois de apresentado este requerimento inicial, também de uma forma praticamente automática, é designado este administrador judicial provisório, é esse despacho que na verdade marca o início do processo e marca desde logo o momento a partir do qual as administrações das empresas ficam limitadas, mais uma vez, e como acontece no PEV, deixam de poder tomar decisões que influenciem de forma relevante o dia-a-dia da empresa. E, portanto, aqueles atos de que falámos, de compras e vendas, de transmissão de participações, estabelecimentos, tudo isso passa a estar limitado ou impedido mesmo, a menos que o administrador provisório autorize expressamente essa operação. Depois marca também o período de 20 dias que os credores têm para vir ao processo reclamar os seus créditos. Embora a empresa tenha por obrigação legal que informar todos os credores que existe o processo, o próprio credor também tem que manifestar a sua intenção de participar, sob pena de não poder votar, embora fique vinculado àquilo que é a decisão da maioria. E, portanto, tem todo o interesse em, pelo menos, manifestar essa intenção, ainda que depois não queira participar nas negociações. Depois marca também o período de proteção das empresas. Mais uma vez, e como acontece no PEV, sendo um procedimento judicial, a partir do momento em que o processo se inicia e inicia-se com esta designação, durante o período das negociações, a empresa fica protegida contra ações que queiram iniciar contra ela e as ações que estão em curso ficam suspensas até ao fim do processo. Há agora uma nuance também resultante da alteração de janeiro, que é o prolongamento do período de proteção. Nós temos o período de negociações de 3 meses, mas o período de proteção pode ir até 5. E, portanto, mesmo depois do fim das negociações, pode haver ainda um período de 2 meses, mais ou menos, em que os credores continuam impedidos de acionar judicialmente a empresa. Depois, iniciando-se esse tal período de negociações, durante esses 3 meses, enfim, as negociações são exatamente isso, as reuniões, troca de correspondência, conversas, seja o que funcionar, para a empresa e os credores pegarem naquele projeto inicial que foi apresentado com o requerimento no tribunal e façam as alterações que agradem, se não a todos, pelo menos à maioria necessária, para ele ser aprovado. E durante estes 3 meses haverá essas diligências, sobretudo desencadeadas pela empresa requerente e pela sua administração, eventualmente pelos advogados da empresa e por quem fez o plano. O administrador judicial provisório teria aqui um papel relevante também nestas negociações. A verdade é que a maior parte deles se demite um bocadinho desta parte das suas funções e deixa isso entregue em exclusivo praticamente às administrações da empresa. A fase das negociações, portanto, começa com este tal despacho, termina 3 meses depois e 3 meses depois é depositado o resultado dessas conversas. Portanto, é apresentado também no tribunal um contrato final ou uma proposta final que será necessariamente diferente daquela que inicialmente foi apresentada e é essa proposta que é colocada em votação. Antes ainda da votação,
Queria só chamar a atenção para essas 3 alterações que resultam desta lei, desta alteração de janeiro, e que são relevantes e que tornam o PER um bocadinho diferente daquilo que era. Por um lado, há essa questão da proteção dos serviços essenciais. O que com muita frequência acontecia com o PER é que, assim que se iniciavam, os principais fornecedores, que muitas vezes eram também os principais credores, e porque todos eles tinham que ser informados do início e do curso do PER, ou simplesmente deixavam de fornecer, ou passavam a fornecer só a pronto pagamento, ou eventualmente só mediante o pagamento de alguma coisa que estivesse para trás, ou um tratamento preferencial que fosse dado na altura dos pagamentos. Embora em rigor isto pudesse ser um comportamento, até do ponto de vista do direito à concorrência, sancionável ou até ilegal, a verdade é que com um período de negociações de 3 meses não há tempo suficiente para reclamar o que quer que seja relativamente a este comportamento. E, portanto, era praticamente impossível ultrapassar isso, ou se cedia a essas chantagens, aqui muito entre aspas, ou então não era possível continuar a negociar com aquele parceiro que pode bem ser um parceiro essencial. A alteração que agora é introduzida, o que diz é que os contratos de fornecimento essenciais, e consideram-se essenciais aqueles sem os quais a empresa para, esses contratos não podem ser resolvidos e, portanto, não podem cessar por vontade do fornecedor, nem podem ser alterados unilateralmente também por parte do fornecedor, designadamente quanto a prazos de pagamento, por exemplo. É uma proteção importante, obviamente, embora a redação da lei deixe logo margem para dúvidas, porque a expressão é que o atraso no pagamento não pode ser a única causa a justificar a resolução do contrato. Gostavam de ver se não é a única, mas se for essa e outra, já pode fundamentar a resolução e, portanto, acaba por ou pode acabar por não ser a solução definitiva, mas é pelo menos uma alteração no sentido certo. Uma outra alteração, e que tem também de alguma forma, estará ainda relacionada com esta, é a nulidade de cláusulas contratuais. Estas cláusulas geralmente estão associadas a contratos bancários, que já todos celebraram, e possivelmente já todos viram que nas letras muito pequeninas que lá estão, uma das previsões é que o processo ou o contrato pode ser resolvido se houver a declaração de insolvência da empresa, nem que seja a pedido de terceiros, ou no caso de haver algum processo de recuperação. É verdade que os bancos, na maior parte das vezes, acabavam por não acionar esta cláusula, mas a verdade é que ela estava lá e era uma constante preocupação, porque a todo o tempo, se os bancos resolvem os contratos, vencem-se milhares de dívida e, portanto, seria impossível a recuperação. Esta alteração vem no sentido de dizer que essas cláusulas passam a ser consideradas como nulas e, portanto, de nenhum efeito e não podem ser acionadas mesmo que os bancos tivessem essa tentação. Uma última alteração que vem do PEV, ou que nasceu em 2020 com o PEV, e que agora passa de uma forma mais definitiva também para este processo, é essa questão da garantia do investimento. Mais uma vez, nesta fase de recuperação da empresa em que manifestamente a empresa está em dificuldade, os financiamentos tradicionais não são fáceis, às vezes não são possíveis de conseguir. E embora haja financiamentos à margem da banca, a verdade é que também não estão propriamente orientados para empresas em dificuldade. E, portanto, nestas alturas, seria praticamente impossível à empresa financiar-se de outra forma no seu dia-a-dia que não fosse o próprio investimento dos sócios, dos acionistas ou de pessoas da família. Aquilo que acontecia, mais uma vez, é que esses créditos são os últimos a ser ressarcidos numa situação de insolvência. E, portanto, o incentivo era muito pouco ou nenhum para que os sócios continuassem a meter dinheiro na empresa, sabendo que a situação já era difícil e possivelmente não iam recuperá-la. Esta garantia do investimento inverte um bocadinho essa situação e dá 2 tipos de garantias. Por um lado, até ao limite de 25% do passivo da empresa, esses créditos passam a ser dívidas da massa insolvente, o que significa que numa insolvência futura e que se ocorrer no prazo de 2 anos apenas, mas nessa situação esses créditos deixam de ser os últimos para passar a ser os primeiros a receber, o que é um incentivo forte a esse investimento, e mesmo os outros 75 que vão para lá desse limite
ainda beneficiam do tal privilégio mobiliário geral, que também era referido no PEV, e, portanto, os 100% do capital que seja investido nesta fase pode ser recuperado ou pode ter uma expectativa superior a ser recuperado do que tinha. E isto é uma alteração importante, é uma medida que pode, de facto, ajudar a salvar muitas das empresas que, de outra forma, não tinham sequer o necessário para ir gerindo o dia-a-dia desta fase de negociações. Esta proteção aplica-se a sócios e acionistas e também a credores que queiram eventualmente participar e que depois no futuro até poderão converter esse capital em participação social e que também se aplica aos credores. Ora, passados os tais 3 meses, no máximo, ou há ou não há um plano que seja aprovado pelos credores. O resumo dessas negociações é colocado nesse tal protocolo final, é depositado no tribunal para ser votado, e o plano será aprovado se recolher a maioria dos credores, obviamente, com esta especificidade agora das categorias de credores de que falámos há pouco. Se a empresa no início listou os credores por categorias, a votação agora também tem essa especialidade e, portanto, teremos que apurar a maioria dentro de cada categoria e a maioria das categorias dá a maioria final, isto é, dentro de cada categoria mais de 50% aprovam o plano e se tivermos 5 categorias de credores, por hipótese, uma maioria de 3 aprova o plano e vincula toda a gente que esteja no PER, que é um processo universal. Essa maioria é apurada em função dessas categorias se existirem ou do simples apuramento dos votos, e aí não houve alterações em janeiro. E, portanto, o plano é aprovado se for votado por mais de 2/3 dos credores e se desses 2/3, mais 50%, votar favoravelmente o plano. Mesmo quando é aprovado, e até mesmo que seja aprovado por unanimidade, o resultado da votação é apresentado ao juiz juntamente com o plano que já está no processo e o juiz tem ainda uma palavra a dizer sobre o plano. Se for por unanimidade, naturalmente é menos provável que o juiz vá fazer grandes averiguações, mas pode acontecer que um credor que não tenha sozinho a maioria suficiente para impedir a aprovação possa fazer um requerimento devidamente fundamentado ao juiz a explicar porque é que o plano ou viola a lei, ou é desfavorável para ele, ou tem algum tipo de ilegalidade, e esse requerimento pode justificar que o próprio juiz, embora a maioria o tenha aprovado, possa considerar que o plano não está em condições de ser aproveitado e, portanto, pode rejeitá-lo. Não é o mais frequente, mas o juiz tem esse poder de, independentemente da maioria, de aprovar ou não o plano e de homologar a final. Se o plano for aprovado e depois for incumprido, tudo aquilo que foi lá negociado fica sem efeito. Contrariamente àquilo que acontecia com o RER, em que o próprio acordo substitui tudo aquilo que tivesse sido negociado entre as partes, neste caso é ao contrário. Se o PER é incumprido, todas as condições que foram, entretanto, negociadas desaparecem e retomam-se as condições dos contratos que inicialmente foram celebradas, o que pode significar perder perdão de juros que tenha sido negociado ou perdão de capital se chegou a tal, os prazos que tenham sido negociados ficam sem efeito, tudo retoma a forma inicial, como se nunca tivesse havido esse PER. Finalmente, a propósito do plano de insolvência, também só umas breves notas, até porque, como disse no início, isto já não é propriamente a recuperação da empresa enquanto sociedade comercial, mas mais a salvação do negócio que eventualmente possa estar por trás. Mas é condição prévia, obviamente, a própria declaração de insolvência. E, portanto, ou por iniciativa da própria empresa ou por credores terceiros, a empresa foi já considerada numa situação de insolvência e está já numa fase inicial da liquidação do património que possa ter. Imediatamente a seguir a essa declaração de insolvência, mais uma vez, a própria empresa ou terceiros podem apresentar uma proposta de recuperação da empresa, cujo conteúdo pode ser entre a imaginação e aquilo que a lei permitir. Portanto, pode ser a constituição de novas sociedades, a venda do negócio, a cisão
do negócio ou a substituição dos administradores, basicamente vale tudo dentro daquilo que sejam os limites da lei, naturalmente, mas todas as formas são possíveis. Não há muito tempo assistimos a um destes planos de insolvência, a propósito da insolvência da Rialmar, mais ou menos toda a gente foi acompanhando nas notícias, e o que aconteceu acabou por ser precisamente isso. O negócio foi vendido, a fábrica continua no mesmo sítio, os trabalhadores são exatamente os mesmos, a produzir possivelmente para os mesmos clientes, porém já não é a mesma empresa que lá está e é uma nova que entretanto surgiu, e isso resultou precisamente de um plano de insolvência que foi apresentado. Se for aprovado esse plano de insolvência, isso regula as relações da empresa daí para o futuro. Se não for aprovado, a empresa continua para liquidação, ou seja, para vender tudo quanto existe a troco de pagamento aos credores na medida do que for possível. Há um mecanismo neste processo que não existe noutros e que pode ser de utilidade não só neste processo, mas que se devia também, pelo menos no PER, estar disponível, que é uma fiscalização do plano de insolvência. Depois do plano ser aprovado e ele estar em execução, e pode estar em execução 3 ou 4 anos, ou 5 ou 6, o que for, durante um período máximo de 3 anos, o administrador judicial pode continuar a acompanhar o processo e, no fundo, ir fiscalizando se realmente as condições que foram negociadas são ou não cumpridas, se há alterações relevantes que justifiquem que os credores sejam informados. É, no fundo, um controle que se vai mantendo sobre a administração da empresa para que ela não tenha tentações de se desviar daquilo que foi o caminho traçado por este plano e que foi aprovado pela maioria dos credores. Finalmente, ou tente ser um resumo das principais características e diferenças entre cada um dos processos de que aqui falámos. Na verdade, só em cada caso concreto, porque de facto não só as causas para o início dos processos, mas também depois as consequências e os prazos que estão aqui em causa são diferentes e variam muito às vezes em cada um dos processos, só em cada caso concreto se poderá concretizar ou decidir qual é que é a forma mais correta ou mais adequada de reparação da empresa e de recuperação da empresa. Esse sumário tem as características essenciais de cada um deles, mas naturalmente só depois, em função de cada caso concreto, é que essa decisão pode ser tomada. Eu, da minha parte, e faço notar que são exatamente 17 horas, é uma coisa, cumprimento estrito do compromisso com o parceiro, ficam só aí os contactos, enfim, para quem ainda não tinha, para uma conversa eventualmente posterior. Tem aí também esse belíssimo exemplar que está agora para sair de recuperação das empresas e que, no fundo, enfim, tem a súmula, o comentário a este regime de que estivemos aqui a falar. E, enfim, depois destas desgraças, o Dr. Paulo Farinha tem boas notícias para partilhar connosco e, portanto, passo-lhe a palavra para ele prosseguir. Doutor. Ok, muito bem. Espero que estejam todos a ouvir-me em condições e dar as boas-vindas novamente a todos a esta sessão. Eu vou aqui compartilhar a minha tela. Eu espero que estejam a ver a apresentação. Muito bem. Então, mais uma vez, obrigado por estarem presentes e por tirarem aqui um pouco do vosso tempo para ouvir-me a mim e a doutora Susana, mas acho que da primeira parte foram temas interessantíssimos e importantes para as empresas. Vamos agora para uma segunda parte mais direcionada também para aquilo que é a recuperação das empresas, neste caso na sua busca de financiamento para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para o seu relançamento no mercado. Eu vou fazer uma breve apresentação da DFK. A DFK é uma empresa que surgiu em 1997,
surgiu através de revisores oficiais de contas que fundaram a empresa, portanto, o seu âmago, na sua gênese, uma empresa de auditoria, mas que depois foi seguindo o seu percurso e com aquilo que eram as necessidades dos clientes, surgiu a parte fiscal, a eficiência fiscal das empresas, consultoria fiscal, reestruturações fiscais, e depois também a área de consultoria, em que fazemos os planos de negócios, fazemos estudos de viabilidade, fazemos processos de fusões e aquisições de empresas, reestruturações societárias e também os incentivos comunitários. Nessa área dos incentivos comunitários, dos fundos comunitários, fizemos uma parceria com uma empresa e criamos uma joint venture, a DFK FNWay Incentivos, e a DFK FNWay Incentivos é, digamos, o braço armado da DFK na área dos incentivos comunitários. Portanto, esse é aquilo que nós procuramos fazer realmente, que é maximizar as oportunidades das empresas e apoiar as empresas ao máximo. Nós não queremos apenas, e focando aqui naquilo que são as candidaturas, não queremos apenas fazer candidaturas e depois ter as aprovações e vamos à nossa vida, não, queremos fazer candidaturas, ter candidaturas aprovadas, pegar nesses projetos e acompanhar esses projetos das empresas, acompanhar o crescimento das empresas, acompanhar o seu desenvolvimento e depois não só o poder criar esse projeto, mas poder fazer outra a seguir e vários e acompanhar a empresa durante muito tempo. Esse é aquilo que é o nosso propósito. De uma forma também geral, temos aqui aquilo que é o que está neste momento a decorrer. Portanto, temos o Portugal 2020 que ainda está a decorrer, embora sabemos que o Portugal 2020 já está mais do que 100% comprometido. Também sabemos que existe ainda, ou que existem projetos que poderão eventualmente não ser executados devido à pandemia, outros que não foram totalmente executados, portanto poderá eventualmente existir algum descomprometimento de verba. No entanto, aquilo que possam ser as aberturas de candidaturas para as empresas, acreditamos que serão parcas e não irão existir muitas já no âmbito do Portugal 2020. Ao mesmo tempo, está a ser executado o Plano de Recuperação e Resiliência, portanto, importa aqui fazer uma distinção. O Portugal 2020 e o próximo quadro, Portugal 2030, são quadros plurianuais, portanto são quadros dos fundos que ocorrem desde que Portugal entrou na União Europeia. O Plano de Recuperação e Resiliência surgiu como resposta às consequências da pandemia. Portanto, e o Plano de Recuperação e Resiliência, se calhar as pessoas estão mais habituadas em ouvir falar na bazuca, portanto é a famosa bazuca, que está neste momento a decorrer. Começaram a abrir candidaturas já em outubro do ano passado, estão a abrir e, portanto, espera-se que haja aqui aberturas de candidaturas e timings para submissão de candidaturas muito rápidas e que o mesmo aconteça provavelmente até ao fim de junho deste ano. Depois temos o Portugal 2030, em que é o próximo quadro plurianual, portanto, que irá decorrer, neste momento, talvez tenham ouvido que Portugal, a semana passada, enviou o acordo de parceria que serve de base ao Portugal 2030 para a Comissão Europeia. Portanto, provavelmente ainda irão existir e irão com certeza ainda existir algumas negociações com a própria Comissão até fechar a 100% o acordo, ficar 100% claro e as linhas todas delineadas. Depois, regulamentos que irão sair, os regulamentos das medidas, as portarias, os despachos normativos e etc. Portanto, teremos aqui ainda
alguns meses de percurso até o iniciar de execução propriamente dita do Portugal 2030, isto é, até começar aqui a haver aberturas de candidaturas. Também aqui uma lógica daquilo que pode ser e daquilo que são as linhas orientadoras para os fundos europeus. Portanto, o que se quer da próxima década, estamos sempre a falar em transição ecológica, transição climática, descarbonização, é algo que vai estar sempre em voga, vai constar, vai ser valorizado, vai ser de primazia essa questão. A transição digital de forma igual, portanto vai-se ouvir o tempo todo, em todas as candidaturas e em todas as medidas, a questão da transição digital das empresas, tecnologia associada aos projetos das empresas, e depois o crescimento inclusivo e sustentável, a coesão territorial, que também já se falava no Portugal 2020 e continua a ser uma preocupação, a saúde, a economia social e institucional e as políticas para a próxima geração de crianças e jovens. Portanto, são aqui aquilo que são os pilares da União Europeia. Uma resenha aqui um bocado histórica, porque não acredito que haja aqui já grandes candidaturas ou grandes oportunidades de financiamento das empresas no Portugal 2020, mas de uma forma geral e até para depois fazer a ponte para o Portugal 2030, que terão e têm alguns nomes diferentes, alguns chavões diferentes, algumas opções estratégicas e objetivos prioritários diferentes, mas que, de grosso modo, vai ser algo muito idêntico àquilo que era o Portugal 2020. Portanto, no Portugal 2020 tínhamos aqui a competitividade e internacionalização, portanto todas aquelas candidaturas para as empresas tornarem-se mais competitivas e poderem investir em investigação e desenvolvimento, em inovação, na sua internacionalização e na sua competitividade. Depois tínhamos o programa do capital humano, portanto muito direcionado para aquilo que era a capacitação das pessoas, para a formação das pessoas, muito direcionado também para o setor educativo, formativo da nossa economia, da nossa sociedade. Depois o programa de Inclusão Social e Emprego para organismos de apoio social e também para organismos públicos de apoio a estas áreas, a sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos, portanto todos eram um programa específico para questões relacionadas justamente com a eficiência energética, com o uso eficiente dos recursos, a tal transição climática que também já se procurava no Portugal 2020, depois tínhamos também os assuntos marítimos e das pescas e também o plano de desenvolvimento rural e todos os outros programas. No plano de recuperação e resiliência, este sim está a decorrer, poderão existir aqui algumas oportunidades para as empresas. O plano de recuperação e resiliência, grosso modo, está assente em 3 dimensões, portanto, na dimensão resiliência, na dimensão transição climática e na dimensão transição digital. Portanto, o que se quer é que haja aqui uma reação àquilo que são os desafios atuais que se colocam a Portugal, devido àquilo que foi ou àquilo que é as consequências da pandemia, que haja também aqui um contributo para a transição climática do nosso país, para a descarbonização da economia do nosso país, assim como também para que haja a digitalização das empresas e para que haja uma digitalização da nossa economia e dos nossos organismos, dos nossos serviços, para que haja essa transformação digital que também vai servir para a própria transição climática. Portanto, são coisas que estão aqui associadas uma à outra e que são desígnios, estas são dimensões do PRR, mas importa aqui referir e quero sublinhar isto, que são desígnios para os próximos anos, para a próxima década. Portanto,
tudo o que estiver relacionado com transição climática, transição digital, serão realmente assuntos e serão temas que serão valorizados nos próximos anos e em todas as candidaturas que abrirem. De uma forma mais aqui particularizada, podemos ver aqui as 20 componentes que o PRR tem, portanto, em cada uma daquelas que são as suas dimensões. Portanto, importa aqui referir no caso, por exemplo, da resiliência, que há aqui na componente C3, por exemplo, existe aqui alguns apoios para organismos ou para organizações de cariz social. No C4, para organizações da cultura, para projetos relacionados com a cultura. No C5, a capitalização e inovação empresarial, candidaturas direcionadas para as empresas, muito focadas naquilo que é investigação e inovação. Posso dizer-vos praticamente que neste C5, capitalização e inovação empresarial, já abriu quase aquilo que tinha para abrir, já houve candidaturas que tinham que existir, portanto existiam umas candidaturas, não sei se ouviram falar, que eram as agendas mobilizadoras, que estava disponível cerca de 900 milhões de euros de verba, de dotação para essa candidatura, e houve candidaturas no valor de 14 mil milhões de euros. E, portanto, rapidamente esta componente será esgotada e, portanto, aqui não acredito que haja mais aberturas de candidaturas nesta componente. Depois, qualificação e competências para áreas de formação e áreas de capacitação das pessoas. Chamaria também aqui a atenção na parte da transição climática, no C10, no mar, para empresas do setor marítimo. Na descarbonização da indústria, o C11 está neste momento também uma candidatura aberta para esta componente, portanto que depois também, mais para o fim, também iremos falar um bocadinho dela. Portanto, no C13, eficiência energética dos edifícios, também está uma candidatura aberta para empresas que tenham edifícios de comércio e serviços e que queiram investir naquilo que é a sua eficiência, energética. Na transição digital, chamaria aqui realmente a atenção para a componente C16, as empresas 4.0, em que estarão para breve também candidaturas direcionadas para as empresas para a sua transição digital. Portanto, empresas que queiram transformar processos, que queiram digitalizar os seus processos, têm aqui uma oportunidade para poderem investir nessa mesma transformação digital. E chegamos depois então ao Portugal 2030. O Portugal 2030, como referi, é o próximo quadro plurianual. Mais do que valores e o que está envolvido, importa dizer que esse Portugal 2030 provavelmente teremos o início da sua execução no segundo semestre deste ano. Claro está que quando falamos no segundo semestre, vamos sempre mais ou menos pensar no mês de julho, agosto, e pensando que no mês de julho e agosto muitas vezes nada acontece no nosso país, portanto deveremos só estar a pensar em setembro, outubro, é que eventualmente irá acontecer aqui alguma coisa de aberturas de candidaturas. Portanto, o Portugal 2030 terá aqui, se repararem naquilo que foi, naquilo que eram os desígnios da Europa, portanto o Portugal 2030 vai buscar obviamente aquilo que são esses mesmos desígnios e de outra forma também não poderia deixar de ser, portanto tendo como programas no Portugal 2030 o de demografia, qualificação e inclusão,
em que estão aqui todas as medidas ou medidas relacionadas com a qualificação das pessoas, a capacitação das pessoas e a inclusão dessas mesmas pessoas, inclusão social e medidas para organismos públicos, mas também para organizações privadas. Inovação e transição digital, lá está a transição digital, portanto é algo que vai percorrer os próximos anos, inovação e transição digital, portanto tudo o que estiverem aqui de medidas relacionadas com os investimentos das empresas na inovação, na internacionalização, na sua qualificação e na sua transição digital. Um programa do mar, portanto, como também não podia deixar de ser um país ligado ao mar que somos, portanto continua a existir aqui um programa ligado ao mar para investimentos nessas mesmas áreas e ação climática e sustentabilidade. Também indo ao encontro daquilo que já tinha dito, que é tudo o que estiver relacionado com a transição climática que irá percorrer os próximos anos em Portugal. E depois aqui aquilo que são os programas operacionais regionais que já existiam no Portugal 2020 e continuarão a existir, obviamente, aqui os vários programas regionais, para além depois dos programas técnicos e do programa da agricultura. Dentro de cada um daquilo que são os programas operacionais, depois existem aquilo que são os objetivos estratégicos e os objetivos prioritários para que dão depois origem àquilo que são as medidas. Vemos aqui, vamos ver apenas de uma forma muito geral, um a um, para aguçar um bocadinho aquilo que poderá ser o vosso interesse e eventualmente perceberem que existe ou poderão existir medidas que poderão apoiar aquilo que são os vossos projetos e as vossas empresas. Portanto, no Portugal mais competitivo, estamos aqui perante tudo aquilo que são as medidas relacionadas com a investigação, relacionadas com a inovação, portanto, tudo o que for direcionado para a competitividade das pequenas e médias empresas. Portanto, o que se quer é isso, são medidas para os investimentos das empresas, para a geração de competitividade, para a criação de emprego. Portanto, estamos aqui perante um objetivo prioritário direcionado essencialmente para o setor empresarial. Um Portugal mais verde, portanto, que é o que este objetivo prioritário pretende, que haja aqui medidas e investimentos na eficiência energética, investimentos em energias renováveis, no reforço das infraestruturas energéticas, a adaptação às alterações climáticas e aqui acesso e gestão sustentável da água. Continuando na parte também de economia circular, cada vez se fala mais, já se fala há muito tempo, mas acho que agora talvez haja aqui um maior despertar para esta questão da economia circular e no uso eficiente dos recursos. Portanto, tudo aquilo que são a proteção da natureza, da biodiversidade, a questão da mobilidade urbana, aqui também indo um bocado ao encontro daquilo que possam ser os organismos públicos e privados também, que possam eventualmente ter aqui medidas para a alteração daquilo que é a oferta de mobilidade urbana, e aqui um reforço do potencial económico estratégico da economia do mar. Portanto, tudo aquilo que possa ser realmente reforçado aqui estrategicamente deste recurso endógeno que nós temos, que é o nosso mar. E, obviamente, esses mesmos recursos poderem ser usados, poderem ser de forma sustentável. E é isso que se pretende. Aqui um Portugal mais conectado, outro objetivo prioritário, aqui muito direcionado para aquilo que são os desenvolvimentos das redes de transporte europeia e transeuropeia.
portanto, mas sempre com o intuito de sustentabilidade e de resiliência, e de forma que não cause, ou melhor, ou cause o menos impacto possível naquilo que possam ser as suas consequências para o ambiente e para o meio envolvente. Portanto, mobilidade nacional, muito direcionada àquilo que são as mobilidades, mais uma vez, resilientes e que sejam inteligentes e intermodais. Um Portugal mais social, portanto, quero chamar a atenção que, quando falamos ainda há pouco naquilo que era a resenha histórica do Portugal 2020, o que estava a acabar, se repararem, isto tem aqui alguns nomes diferentes, algumas coisas, mas é mais ou menos a mesma coisa, isto é, ao fim e ao cabo, as medidas que existiam no Portugal 2020 vão existir no Portugal 2030, possivelmente umas estarão num programa diferente do que estavam antes, mas vai ser, grosso modo, vai ser muito idêntico e vai percorrer aquilo que já era o Portugal 2020 e, portanto, aqui com alguns reforços, sem dúvida alguma, o reforço naquilo que é a transição digital e a transição climática e a inovação, mas a inovação já no Portugal 2020 era algo que era bastante, que era já de primazia, mas irá continuar com certeza neste Portugal 2030. Portanto, aqui o Portugal mais social, como também já existia, portanto, tudo que forem medidas para melhorar o emprego, melhorar as condições dos trabalhadores nas empresas e assegurar aquilo que é a inclusão e a igualdade de acesso a esse mesmo emprego. Portanto, também a questão da aprendizagem ao longo da vida, portanto, capacitação de pessoas, formação de pessoas, também continua aqui a ser importante e continua aqui a ser algo de um objetivo a atingir. Portanto, continuando aqui, inclusão ativa, portanto, incentivar a igualdade de oportunidades, o acesso útil aos serviços, portanto, acesso de igual forma ou com igualdade aos serviços públicos, e também depois aqui inclusivamente havia um programa específico de assistência às pessoas mais carenciadas, que aqui também irá continuar a existir, portanto, a distribuição de alimentos e a assistência material de base às pessoas mais carenciadas. Um Portugal mais próximo, em que aqui existe uma série de mecanismos e uma série de instrumentos, importa aqui referir talvez para as empresas, ou o que pode estar aqui em concreto para as empresas são medidas, ou estarão aqui, ou surgirão daqui medidas que são para empresas que pretendam fazer investimentos, mas que são pequenos investimentos, isto é, não uma empresa industrial que quer fazer um investimento naquilo que é o seu processo produtivo ou no seu setor produtivo. Temos, por exemplo, uma inovação produtiva, que não está, ou que não estará aqui neste objetivo. Está, por exemplo, naquilo que era o primeiro objetivo de todos. Este aqui é mais para aquelas empresas mais pequenas, as empresas querem fazer investimentos mais pequenos, por exemplo, um estabelecimento comercial qualquer, um escritório, um escritório de advogados, por exemplo, ou uma papelaria, ou uma retrosaria, ou um estabelecimento comercial, um café, qualquer coisa, ok? Portanto, são instrumentos são mesmo territoriais e, portanto, de pequenos investimentos, naquilo que era o Portugal 2020, aí já não temos assim grande informação ainda do que vai acontecer no Portugal 2030, mas no Portugal 2020 eram investimentos que podiam ir até aos 235 mil euros, portanto, são investimentos de mais reduzida dimensão,
mas que podem ser interessantes para muitas empresas, ok? Portanto, e aqui continua, portanto, também aqui o Portugal mais próximo, aqui com algumas outras prioridades de investimento. Portanto, naquilo que são candidaturas ou eventuais candidaturas que estão neste momento a decorrer, obviamente para além de outras que poderão existir, claro está que aqui o mais importante é dar-vos aqui uma ideia daquilo que está neste momento, daquilo também que foi possível nós verificarmos das empresas presentes aqui neste webinar, mas também deixar claro, como ainda a doutora Susana referiu no princípio e bem, nós depois, no fim, se for o caso disso, podemos aqui depois tirar algumas questões, mas mais importante que isso, nós depois também podemos marcar a seguir reuniões pessoais entre nós, um a um, de forma a que possamos conhecer o vosso projeto, conhecer a vossa empresa, conhecer as vossas necessidades e aí sim podermos fazer o enquadramento ou o alinhamento mais adequado, a candidatura mais adequada que possa vos servir e que possa realmente cumprir com aquilo que é o vosso objetivo ou o objetivo de crescimento, de consolidação da vossa empresa. Mas daquilo que são candidaturas que estão neste momento a decorrer, chamava aqui a atenção para pouco mais do que meia dúzia delas. Portanto, aqui a linha de apoio à tesouraria de micro e pequenas empresas do setor do turismo, portanto, isto é uma linha de apoio, portanto, é uma linha de crédito concedida pelo Turismo Portugal, é uma linha de crédito, mas que a empresa devolve, mas devolve sem qualquer juros associado. Okay? Portanto, a empresa terá que devolver, mas não devolve, mas devolve sem juros associados. Portanto, há aqui algumas limitações, ok? Aqui algumas particularidades, lá está, mais uma vez, teremos que ver depois, empresa a empresa, se essas particularidades, desde logo posso dizer que no caso das microempresas há um limite de 18.000 euros que a empresa pode receber e no caso das pequenas empresas há um limite de 30.000 euros. Atenção que isto é uma linha que depois o que a empresa recebe ou poderá receber é sempre um valor vezes aquilo que é o número dos seus colaboradores. Portanto, neste caso são 750 euros, vezes o número de colaboradores, vezes 3. Portanto, esta linha está neste momento a decorrer e em termos de tesouraria para as empresas do turismo já com CAIs definidos, isto depois também podemos ver quais são os CAIs, para essas empresas pode ser interessante. Depois temos a linha de apoio à qualificação da oferta. Aqui é uma linha para o investimento, das empresas naquilo que é a qualificação, aquilo que é a capacitação da sua oferta, ok? Portanto, temos aqui várias tipologias de investimento. Portanto, numa delas para a criação da empresa e a criação do empreendimento turístico, outra para investimentos em território de baixa densidade. Depois podemos também verificar com as empresas eventualmente interessadas que territórios de baixa densidade são esses, grosso modo, e também para ficarem com uma ideia, se nós traçarmos uma linha reta a meio do nosso país, de norte a sul, e vamos excluir o Algarve, porque no Algarve já quase nada é de baixa densidade, a não ser ali 3 ou 4 concelhos, Alcotim, Castro Marim, Vila do Bispo, de resto quase nada é de baixa densidade. Portanto, se traçarmos essa linha reta de norte a sul, a meio do nosso país, tudo o que está a leste é de baixa densidade, ok? Portanto, mas depois também podemos, lá está, verificar isso com cada uma das empresas. Portanto, essa é uma outra tipologia de investimento, que é o investimento das empresas em territórios de baixa densidade, ou então
em outros territórios, mas para isso, esses investimentos têm que servir para aquilo que é a sua requalificação e o seu reposicionamento. Portanto, isso terá de ocorrer. Aqui também existem algumas particularidades, depende se é uma micro, se é uma pequena, uma média ou uma grande empresa, mas também vou falar de uma forma muito geral. O investimento é aqui financiado em 80%, em que, mais uma vez, de uma forma muito geral e sem particularizar, uma parte, metade, é financiada pelo Turismo Portugal e a outra é financiada pela banca. O que é financiado pelo Turismo Portugal, a empresa terá que devolver, mas devolve sem juros. O que é financiado pela banca, a empresa devolve, mas devolve a juros normais do mercado ou aquilo que conseguir negociar com a banca. Portanto, é uma linha de crédito também. Vou chamar aqui a atenção para uma particularidade importante, mas que deixo para último, porque muitas vezes não acontece, que é a parte que é financiada pelo Turismo de Portugal, uma parte dessa, portanto, depois também vai depender da tipologia da empresa, pode transformar-se em incentivo não reembolsável, portanto, vulgo fundo perdido, ok? Mas aí teremos que ver empresa a empresa, o projeto da empresa, a dimensão da empresa, porque depois é preciso cumprir determinados critérios para que haja a possibilidade dessa parte poder se transformar em incentivo não reembolsável. Depois, portanto, aqui uma candidatura aqui ao Portugal Events, que é para empresas que organizam eventos, mas aqui são eventos de grande dimensão e eventos de interesse turístico, ok? Portanto, terão de ser eventos que tragam turistas para o nosso país, terão que ser eventos que ocorram em alturas em que normalmente não há turismo, portanto não se quer aqui que haja um evento em julho, em agosto, em maio, em junho, não, quer-se que haja aqui sim eventos em outubro, em novembro, em janeiro, em fevereiro, em março, portanto, e eventos que estejam, obviamente, alinhados com aquilo que é a estratégia de turismo e, portanto, em trazer turistas e aquilo que são os turistas que estão estrategicamente orientados na estratégia do Turismo Portugal. Portanto, essa é outra interessante, que depois temos aqui várias tipologias de eventos que podem ir uns até ou acima de 2 milhões de euros, outros acima dos 250 mil, portanto é uma questão depois também de verificarmos empresa a empresa, mas que também pode ser interessante para essas empresas do setor da organização de eventos na área do turismo. Duas candidaturas para o setor agrícola. Atenção, não estão só abertas a essas, estão abertas outras, mas estas são aquelas que neste momento achei que poderia ser aqui mais interessante, ou mais interessantes. Uma é para instalação de painéis fotovoltaicos na exploração agrícola, portanto, empresas com exploração agrícola e que queiram investir na instalação de painéis fotovoltaicos, aqui com investimentos que poderão ir até aos 50 mil euros, mas depois está associado àquilo que é um valor unitário por cada watt de potência que for instalado. Portanto, há aqui estas dimensões. E depois pequenos investimentos na exploração agrícola, portanto, todos os investimentos associados à exploração agrícola, como sejam a questão de movimentação
licitações de terras, a compra de tratores, compra de alfaias, portanto os equipamentos e deixar e todos os investimentos da exploração, mas com uma particularidade que é apenas e só para territórios vulneráveis. Atenção que estes pequenos investimentos, há várias candidaturas que são, ou surgem candidaturas outras que não são para territórios vulneráveis. Este aqui, especificamente para territórios vulneráveis, isto é, há um decreto-lei, há uma portaria que define quais são os territórios vulneráveis e, portanto, esta candidatura é apenas e só para estes territórios. Depois, dentro daquilo que já é aqui as componentes do PRR e que realmente fazem aqui, ou poderão ter aqui interesse, temos aqui a questão do compromisso emprego sustentável, que é uma candidatura que vai abrir amanhã, ou melhor, a partir de amanhã as empresas já podem fazer candidaturas, em que o objetivo é a contratação de recursos humanos e apoio a essa mesma contratação. Portanto, a empresa pode receber aqui até 12 vezes o valor do IAS. O IAS é o indexante de apoio social, neste momento 431 e qualquer coisa, portanto a empresa pode receber 12 vezes o valor desse IAS, mas depois pode ainda ter algumas majorações, dependendo daquilo que são os seus projetos e aquilo que são os recursos humanos que vão contratar, e para além desse apoio poderá ter também ainda 50% do valor da TSU, da taxa social única, que é a cargo da empresa, e durante 14 meses, portanto são os 14 salários, a empresa pode ter 50% dessa TSU também de apoio. Só há aqui uma ressalva, para além de outras que depois teremos que ver, obviamente, mas a mais importante aqui é que o contrato tem que ser um contrato sem termo. Portanto, terão que contratar a pessoa e o contrato tem que ser um contrato sem termo. Portanto, temos aqui depois a candidatura de eficiência energética em edifícios de comércio e serviços. Portanto, é uma candidatura que também está neste momento a decorrer, que serve para que os proprietários de edifícios de comércio e serviços, sejam eles pequenos edifícios de comércio e serviços ou grandes edifícios de comércio e serviços, e que queiram investir naquilo que é a sua eficiência energética, portanto, isolamentos térmicos, vãos envidraçados, os painéis fotovoltaicos, bombas de calor, sistemas AVAC, portanto, tudo isso será elegível, em que o valor máximo o valor máximo que o beneficiário, que o promotor poderá receber é de até 200 mil euros, e a taxa de comparticipação é de 70%, neste caso. Vamos imaginar que faz-se um investimento de 100 mil euros, o proprietário poderá receber até 70 mil euros. Se fizer um investimento de 300 mil euros, já não vai receber os 210 mil, irá receber apenas e só os 200, porque o limite são os 200 mil euros. Importa aqui também referir que tem que existir uma auditoria ex ante àquilo que são os investimentos, portanto uma auditoria que nessa auditoria esteja discriminado no relatório, porque dá origem ao certificado energético, tem que estar discriminado as medidas que devem ser adotadas e somente essas medidas é que serão elegíveis em candidatura, ok? Portanto, as empresas que eventualmente já tenham certificados anteriores não podem usar esses certificados anteriores, têm que fazer nova auditoria, mas os custos com essa auditoria e com a auditoria posterior, também depois dos investimentos é necessário fazer uma auditoria, esses custos são também custos elegíveis em candidatura. E depois temos aqui o Banco de Fomento, portanto com algumas linhas, há outras que estão a decorrer, há várias, claro está que depois também teremos que ver
empresa a empresa, aquilo que são as suas necessidades, aquilo que são os seus objetivos, o que é que a empresa pretende fazer, para onde a empresa pretende caminhar, ou qual a situação atual da empresa, para depois podermos aqui averiguar qual é que é a melhor solução para a empresa. Mas eu chamaria aqui a atenção, e é onde vou ficar também, naquilo que é a linha de revitalização empresarial, e que vou passar a explicar já de seguida. Portanto, antes da linha, só aqui uma breve apresentação do Banco Português de Fomento. Portanto, o intuito aqui a missão do banco, portanto, é apoiar o desenvolvimento económico e social de Portugal. Obviamente que tendo aqui estes pilares do crescimento, da sustentabilidade e da estabilidade, portanto, promover o empreendedorismo e a internacionalização e a inovação, mais uma vez, inovação também aqui sempre naquilo que são as prioridades, sustentabilidade, mais uma vez, igualmente, sempre aqui nas prioridades, tudo aquilo que é sustentável, portanto, baixo teor de carbono, descarbonização da economia e das empresas. A linha de apoio à revitalização empresarial, de uma forma também, mais uma vez, qualquer empresa que de alguma forma possa aqui estar alinhada, depois temos que analisar em mais pormenor aquilo que é a situação da empresa e de que forma é que podemos aqui depois apresentar ou apresentar a empresa a esta linha, mas esta linha está direcionada essencialmente a pequenas e PMEs. No entanto, as grandes empresas também podem concorrer, mas preferencialmente quer-se que sejam PMEs e que tenham um processo, que estejam num plano especial de revitalização e que estejam de forma com sucesso, ou que tenham visto aprovado com sucesso esse plano especial de revitalização. Existem duas operações possíveis, uma linha de curto prazo e uma linha de médio e longo prazo. Portanto, a linha de curto prazo essencialmente para necessidades de tesouraria, a linha de médio prazo, aquilo que são investimentos em ativos fixos corpóreos ou incorpóreos, e também para o reforço do fundo de maneio ou de capitais permanentes. Portanto, existem estas duas operações que podem ser realizadas pelas empresas nesta linha. O prazo máximo na linha de curto prazo, 1 ano sem carência, na de médio prazo, 4 anos, podendo a carência ir até aos 6 meses. Taxas de juro é aquela que for negociada, ou aquela que for possível negociar com a banca, existindo sempre aqui um limite que é no máximo um spread de 4,45, o máximo de 4,45 de spread. Obviamente que esse é o máximo, mais a Euribor a 6 meses. O montante que cada empresa pode receber, 750 mil no máximo, e também aqui com o limite de 25% daquilo que for o volume de negócios no exercício anterior. Algumas elegibilidades, desde logo, para despistar os interesses de uma eventual empresa a esta linha, que é, obviamente, como referi no princípio, ter aqui esse processo de especial de revitalização, ser preferencialmente uma pequena média empresa que tenha o certificado IAPMEI, a sede em território nacional, ter um dos CAIs elegível, depois também verificamos, ou podemos verificar, se a empresa tem os CAIs elegíveis neste anexo, que é um anexo ao próprio regulamento desta linha. Se for uma grande empresa, tem que ter pelo menos a sua avaliação de crédito um B-, e os capitais próprios do último exercício aprovado têm que ser positivos. Isto, já agora, peço desculpas, aquilo que é o enquadramento, portanto, para irmos até
a entidade gestora e, ok, isto tem que se cumprir, ok? Depois, até a emissão da contratação. Não pode haver dívidas não regularizadas perante o FINOV. O FINOV é o Fundo de Inovação que é este fundo, que é o banco de fomento, é o gestor, e não pode existir também incidentes não regularizados junto da banca. E depois, a data da contratação do financiamento. Não pode existir dívidas à segurança, à administração fiscal e à segurança social. Pronto, o processo deve estar obviamente, finalizado e a empresa não pode estar em situação considerada difícil, ok? Que para as PMEs é ter aqui capitais próprios inferiores em 50% daquilo que é o seu capital, ou não terem beneficiado aqui de auxílios de emergência sob forma de empréstimos ou garantias, e no caso das não PMEs, cumprir aqui aquilo que são estes rácios, que é o total do passivo e do capital próprio, para que ela não seja considerada em situação difícil. Tem que ser aqui inferior a 7,5 e aquilo que é os resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos, o vulgo EBITDA, a dividir pelos gastos e perdas, ser superior a 1. Okay? Portanto, aqui importa realmente referir que estas possibilidades depois temos que avaliar empresa a empresa. Ainda há pouco a doutora Susana apresentava um slide em que se falava no plano de negócios. O plano de negócios, a análise e a sua construção é muito importante para que a empresa possa ir suficientemente bem documentada para uma instituição financeira, para poder apresentar-se a essa mesma instituição financeira. Portanto, não basta apenas chegar e dizer que está com um problema, não, é preciso apresentar uma estratégia, é preciso apresentar uma estratégia de crescimento, uma estratégia de desenvolvimento, é preciso ter fundamentos para que a instituição possa acreditar naquilo que a empresa pretende fazer agora e para o futuro. Portanto, essa parte é muito importante, isto para dizer que, obviamente que só depois de uma análise criteriosa da nossa parte é que podemos verificar e consolidar a melhor resposta para as empresas. Claro está que há coisas que são impossíveis, ou diria que quase impossíveis, não é? Que se não se cumprir com aqueles critérios não se está ali enquadrado. Portanto, era isto que eu tinha para apresentar. Mais uma vez volto a reforçar que qualquer interesse que as empresas tenham ou qualquer projeto, qualquer coisa, nós podemos conversar posteriormente e, doutora Susana, ficamos então aqui à disposição das pessoas caso haja alguma pergunta, se for, ou então depois podemos responder por e-mail, é como as pessoas quiserem. Obrigado a todos. Obrigado, doutor. Eu penso que bloqueei a participação das pessoas e, portanto, isso se calhar dificulta um bocadinho a colocação de perguntas. Mas se eu conseguir fazer isso, podemos tentar. Há aqui algumas perguntas no Q&A que depois responderemos por mail. Sim, podemos eventualmente fazer aqui depois tirar aquilo que são as dúvidas das pessoas, ou até e isso posso deixar em aberto. Não há qualquer questão, portanto as empresas estejam completamente à vontade, os participantes estejam completamente à vontade, que está aqui o meu e-mail, portanto coloquem as questões que entenderem e eu responderei, e se quiserem depois também marcar uma reunião, nós também estamos disponíveis. Eu depois, juntamente com a doutora Susana, faremos aqui depois uma reunião conjunta
portanto, sem qualquer questão. Então, doutor, se calhar vamos enviar a nossa, e se não se importar também a sua apresentação para Claro que sim. os participantes, Claro que também sim. tem lá os contactos e, portanto, qualquer coisa mais concreta será talvez mais útil que haja essa conversa particular Muito bem. para esses esclarecimentos e para vermos então que opções é que se colocam a cada uma das empresas. Talvez seja mais útil Sim. fazer isso depois no momento posterior. E eu até chamaria a atenção dos participantes que, mesmo que eventualmente possam, depois do que ouviram, achar, ok, se calhar os investimentos que eu quero fazer, ou se calhar a minha empresa, ou se calhar o meu setor, não se enquadra aqui em grande coisa. Não é bem assim, porque podem existir alternativas. Portanto, para mim, aquilo que será importante é ouvir das empresas o que é que as empresas querem fazer, o que é que pretendem, onde pretendem investir, o que é que pretendem investir, qual o desenvolvimento que querem ter, e sem dúvida alguma que pode existir aqui alguma oportunidade para essas empresas. Portanto, estejam à vontade para contactar. Ok, então nesse tom, se calhar encerraríamos, agradecemos outra vez todos os presentes, também naturalmente ao Dr. Paulo Farinha por esta intervenção e por esta ajuda. Obrigado também. Enfim, cá nos veremos num próximo webinário e, entretanto, sabem onde nos encontrar e, portanto, vamos nos vendo no sítio do costume. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Boa tarde.